antes de viver. E eu achei que faria bem começar esta série que estamos agora a dar. Vamos começar hoje sobre Eu Sou de Jesus, com este vídeo. Para mim, tem que falar muito ao meu coração. Então, Vânia? The Bible says, my king is the king of the Jews. He's the king of Israel. He's the king of righteousness. He's the king of the ages. He's the king of heaven. He's the king of glory. He's the king of kings. And he's the Lord of lords. That's my king. I wonder when you know him. My king is a sovereign king. No means of measure can define his limitless love. He's enduringly strong. He's entirely sincere. He's eternally steadfast. He's immortally graceful. He's imperially powerful. He's impartially merciful. Do you know him? He's the greatest phenomenon that has ever crossed the horizon of this world. He's God's Son. He's a sinner's Savior. He's the centerpiece of civilization. He's unparalleled. He's unprecedented. He is the loftiest idea in literature. He's the highest personality in philosophy. He's the fundamental doctrine of true theology. He's the only one qualified to be an all-sufficient Savior. I wonder if you know him today. He supplies strength for the weak. He's available for the tempted and the tried. He sympathizes and he saves. He strengthens and sustains. He guards and he guides. He heals the sick. He cleanses the lepers. He forgives sinners. He discharges debtors. He delivers the captives. He defends the feeble. He blesses the young. He serves the unfortunate. He regards the aged. He rewards the diligent. And he purifies the weak. I wonder if you know him. He's the key to knowledge. He's the wellspring of wisdom. He's the doorway of deliverance. He's the pathway of peace. He's the roadway of righteousness. He's the highway of holiness. He's the gateway of glory. Do you know him? Well, his light is matchless. His goodness is limitless. His mercy is everlasting. His love never changes. His word is enough. His grace is sufficient. His way is righteous. And his walk is easy. And his word is right. I wish I could describe him. Where he's indescribable. He's incomprehensible. He's invincible. He's irresistible. Well, you can't get him out of your mind. You can't get him off of your head. You can't outwit him, and you can't live without him. Well, the Pharisees couldn't stand him. When they found out they couldn't stop him. Pilate couldn't find any fault in him. Herod couldn't kill him. Death couldn't have him. And the grave couldn't hold him. That's my king. That's my king. Bem, oremos. Senhor, nesta tarde nós te louvamos por quem tu és, Senhor. A tua grandeza e majestade e nos curvamos diante de ti com a convicção de que o teu amor nos atingiu e mudou a nossa vida. E oramos que nesta tarde tu fales ao nosso espírito, Senhor, nos ajudes a conhecer-te mais e melhor e verdadeiramente, Senhor, saber quem tu és e que seja uma experiência não somente de mente, mas uma experiência de coração, de alma, do nosso próprio espírito, Senhor, nesta tarde, que te encontre como este Rei maravilhoso que tu és, Senhor, e que nós verdadeiramente te conheçamos melhor nesta tarde e oramos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma das coisas interessantes ao viajar, não é? Sabem que eu tive 3 semanas fora no Brasil e conheci gente muito diferente, é a surpresa que nós temos em conhecer pessoas. E achei muito interessante, particularmente no Rio. Eu estava com um amigo, estava com uma amiga que acompanhámos há muitos anos atrás, aqui, que viveu na nossa casa um pouco de tempo, a Belém, e que ela foi missionária em Portugal. E, entretanto, ela casou
e a vida dela tomou um rumo. E foi interessante estar na casa dela pela primeira vez. Ela sempre, era o sonho dela que nós um dia a visitássemos. Estar na casa dela, conhecer os irmãos dela, a família dela, nos deu uma perspectiva muito diferente acerca de quem ela é verdadeiramente. Ouvir as histórias também da sua família, do seu pai, da sua mãe. E por outro lado, encontramos um velho conhecido que em 89 nos visitou aqui em Portugal. Rogério. Ele é arquiteto, um homem que faz projetos de arquitetura desde os seus 20 anos, há 30 e tal anos que é arquiteto, e encontramos-lo. E ele estava a antecipar a nossa chegada, pelos momentos que passamos em 89 juntos, e pelo que ele ia acompanhando acerca de nós como missionários cá em Portugal. Foi curioso, ao estar na igreja dele, lá em Niterói, no final do culto, ao nos despedirmos da família deles, ele tem 3 rapazes como eu, e então houve algumas empatias com os miúdos. Eles têm a mesma quase diferença de idade dos meus, e não com pedaços mais novos que os meus, mas ao estar na casa deles, com eles, foi muito divertido. E no final, ao despedirmos dos miúdos, um deles, o segundo, virou-se para mim e disse assim: pastor, tenho que vir mais vezes ao Brasil para o meu pai vir à igreja. Eu achei aquilo muito curioso, não é? O Rogério é um crente, mas é daqueles crentes que dispensa a igreja. Acha que a igreja é um artigo dispensável. E então achei muito curioso, foi o filho dele, graças para mim, disse: mas eu tenho que vir mais vezes ao Brasil para o meu pai vir aqui à igreja, não é? E eu disse: bem, isso vai ser um bocado difícil, pá. Mas de qualquer das maneiras, foi interessante conhecer o Rogério na casa dele. Eu estava a mudar de casa, comprou um sítio e está a recuperá-lo. É uma casa muito interessante, uma casa em madeira. E conhecer as pessoas, quando as conhecemos, vamos percebendo quem elas são. E por isso, quando eu estava a pensar, durante esta semana, estava a buscar a Deus o que é que nós podíamos falar nesta altura também, em preparação para a vinda do nascimento do Senhor Jesus Cristo. E pensei acerca de pegar no livro de João, que é um livro rico em conhecimento, e ver algumas afirmações, as 7 afirmações de Jesus acerca de quem Ele é, acerca de si próprio. E claro que o Evangelho começa não Jesus falando de si próprio, mas o evangelista falando de Jesus. Ou seja, o apóstolo João falando acerca de Jesus, logo no capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, falava que Jesus era a palavra que estava com Deus, que era Deus e que é o Criador de todas as coisas. Ou seja, a primeira coisa que nós descobrimos mal abrimos o Evangelho é esta surpresa que tudo foi criado por Ele e nada do que existe deixou de ter sido criado. E por isso, o versículo 3 fala disso. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem Ele nada do que foi feito se fez. E aqui há uma série de afirmações, no capítulo 1 está repleto de afirmações acerca de quem era Jesus. Fala também que Ele era a luz dos homens, vamos falar dela um pouco mais à frente. Mas também no versículo 29, quando João Batista vê Jesus, vejam bem lá na vossa Bíblia, se tiverem 1:29, diz lá: no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e lhe disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi reconhecido como aquele pelo qual a salvação devia vir ao mundo. Mas isto era tudo o que pessoas falavam acerca dele. E ouvimos outras coisas, por exemplo, no capítulo 1, versículo 33, também nos revela aqui que ele haveria de batizar com o Espírito Santo. E por isso fala acerca dele também como aquele que era o Filho de Deus, o Rei de Israel. Essa passagem do 2:49 está mal. Eu enganei-me e é outro versículo qualquer que eu não encontrei agora. Mas fala acerca, tudo afirmações que falam acerca dele. Afirmações centrais que mostram que ele não era um homem bom. Ele era muito mais do que um homem. Ele era o Deus que encarnou. É isso que torna a fé cristã completamente distinta das outras. Enquanto em muitas fés nós encontramos homens notáveis, e certamente os encontraremos, homens que o mundo conheceu, como Gandhi, por exemplo,
um grande pensador e um homem que influenciou muito. Mas verdadeiramente Jesus Cristo é completamente diferente no sentido em que ele vai muito além. Ele não é simplesmente um homem bom, um homem com grandes ensinos, mas ele verdadeiramente é o Deus que encarnou, o Deus que se tornou homem. E curiosamente neste livro há muitas palestras de Jesus, muitos ensinos de Jesus. Eu comecei a fazer um apanhado de todas as expressões de Jesus quando ele falava eu sou. E depois cheguei à conclusão que havia alguém que já feito o trabalho por mim. E encontrei alguns artigos acerca do eu sou de Jesus no livro de João. Mas é um trabalho que eu gosto muito de fazer, de investigar e ver. Capítulo 8, versículo 58, há uma expressão que sai aqui um pouco estranha para nós acerca de Jesus. 8:58. Alguém pode ler para nós? 57 e 58. Disseram depois os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus: é verdade te digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Esta palavra eu sou sou um bocado estranha, não é? Mas o que Jesus estava basicamente a dizer que ele era antes de Abraão. E Abraão havia vivido 2000 anos antes deste episódio. Por isso tudo aquilo parecia um bocado estranho. E esta expressão, eu sou, significa, eu acho que não somente que Jesus viveu antes de Abraão, mas que isto queria dizer muito mais do que isso. E por isso Jesus pega nesta afirmação, eu sou, por 7 vezes no Evangelho de João, de uma forma interessante para mostrar a centralidade de quem ele é para nós. Se calhar antes de avançar, seria importante tu te perguntares a ti próprio, quem é Jesus verdadeiramente para ti? Eu sei que eu posso ouvir as melhores respostas da vossa boca, mas verdadeiramente, Jesus, quem é para ti? Ou seja, pensa assim, se Jesus, por um momento, eu deixasse de pensar em Jesus, será que isto faria alguma diferença na minha vida? Parece heresia, não é? Mas eu quero te encorajar a seres honesto, porque às vezes nós sabemos muitas coisas aqui, mas não somos honestos na nossa abordagem da fé cristã. Todos nós sabemos as respostas certas, mas tantas vezes nós vivemos não as respostas que nós temos. Se nós perguntarmos qual a diferença que Jesus faz em nossa vida, qual a diferença que Ele faz, verdadeiramente. Se calhar, se tiveres coragem, eu uma ou outra vez tenho pedido a Deus para que Deus me dê uma visão de qual a diferença que Ele faz em minha vida. E verdadeiramente, às vezes eu fico assustado, porque parece que Ele faz tão pouca diferença, porque eu vivo a minha vida tão longe dEle. Não é que eu deixe de ser cristão, que eu deixe de ser crente, mas vivo a minha vida como se Ele verdadeiramente não existisse. Não sei se já aconteceu convosco, mas comigo acontece de vez em quando. Em que nós entramos num ritmo de vida e Deus é verdade, é para nós, nós acreditamos nele, nós vimos à igreja, nós lemos a palavra, mas verdadeiramente não nos toca, não é o centro da nossa vida, não é, se calhar, tudo isto que ele afirmava ser. Vamos ver algumas afirmações de Jesus. A primeira delas encontramos no livro de João, capítulo 6. E há um episódio curioso, o episódio que acontece logo no princípio do capítulo 6, acontece o episódio que é a multiplicação dos pães e dos peixes. O que acontece nesta altura? Jesus, uma vez mais, estava a pregar. Alguns sabiam que Jesus, quando começava a falar, às vezes, pregava durante muito tempo. E havia uma criança naquele meio daquela multidão, que a Bíblia fala que eram... Qual era aquela multidão? Versículo 10. Alguém pode ler o versículo 10? Segunda parte. Assentaram-se. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Aqueles homens assentaram-se, eram quase 5.000. Muitas pessoas acreditam que está só a falar dos homens. Porquê que não são as mulheres e as crianças? Porque eram muitos mais. Possivelmente seria um grupo de 15.000 ou 20.000 pessoas. Não é difícil imaginar isso.
Mas, seja como for, era um grande grupo de pessoas. E no meio daquela multidão enorme, Jesus diz assim, olha, está tarde, é melhor o pessoal ir-se embora, porque não há comida. Não há tascas aqui à volta que cheguem para esta gente toda. Os hipermercados também não têm alimentação para todos, por isso mandam-os embora. E, de repente, há uma troca de palavras, e Jesus disse, quanto é que vocês têm por aí? E de ver quanta comida há por aí. O que é que eles descobriram? Havia um rapaz deste tamanho, chamado Luís, gordito, que estava cheio de fome, que se pensou assim, se eu vou ouvir falar de Jesus, eu vou levar uma merienda. E então assim fez. E ele pensou assim fez. Levou 5 pães e 2 peixes. Quando aquela criança chega e entrega aquilo aos discípulos, os discípulos oram e começam a entregar. Para surpresa de todos, aquela comida não terminou. E no final surgiu 12 cestos de pão. E porquê é que surgiu 12 cestos? Porque eram 12 apóstolos. Eu acho que surgiu muito mais, mas só foi contabilizado aquilo. De qualquer das maneiras, este episódio acontece. Jesus não diz nada aqui, neste episódio. Mas, entretanto, ele passa e atravessa o mar para o outro lado. E quando atravessa o mar para o outro lado, e faz aquele episódio que é andar por cima das águas, ele chega ao outro lado e ali ele começa a falar acerca do pão. É ali do outro lado que ele começa a falar acerca do pão. E eu acho muito interessante aqui, porque Jesus começa a abrir um pedaço do seu coração. E o versículo 25 diz, tendo-o encontrado no outro lado do mar, porque as pessoas foram atrás dele, e perguntaram, mestre, quando chegastes aqui? E Jesus disse, é verdade, eu vos digo que vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e vos fartais. E Jesus aqui dá diz o brasileiro, uma cutucada, não é? E diz, trabalhai não pela comida que perece, mas por aquela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Jesus dá aqui verdadeiramente uma pequena achega e diz, vocês querem comer, mas trabalhai não pela comida que vai terminar, mas por aquela que vai durar para a eternidade. E mais à frente, a conversa continua, e depois diz assim, é interessante, que sinal fazes tu para que o vejamos e creamos em ti, o versículo 30? Quais são os teus feitos? Quer dizer, eles tinham visto Jesus a multiplicar o pão e o peixe do outro lado. Eles sabiam que Jesus, pelo menos alguns tinham visto que Jesus tinha andado sobre as águas, e depois eles perguntaram, quais os sinais? E eles, claro, ainda são um bocado mais provocativos, e dizem, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer do pão do céu. E Jesus então lhes diz, é verdade vos digo, que não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai, quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Quem é que eu estava a falar aqui? Ele próprio. Eu estava a falar dele próprio. O pão do céu é o meu Pai que dá, e esse pão dá a vida ao mundo. Jesus começa aqui a abrir verdadeiramente esta noção de que Ele é o pão da vida. Ou seja, assim como tu e eu precisamos de pão para viver, e o pão é a substância mais simples, mas mais elementar da vida. E pão português, o pão é um objeto muito importante, não é? Na minha casa, tinha um amigo meu que sempre que nos visitava trazia pão, porque eu raramente tenho pão em casa na hora do almoço. Mas ele, como bom português, trazia sempre e punha lá sempre em cima da mesa. Mas Jesus usa esta imagem, que ele era o pão da vida, para mostrar que verdadeiramente Ele é aquilo que eu e tu precisamos. É Ele que nos vai alimentar, é Ele que nos vai sustentar. E Ele vai um pouco mais longe. Ele diz assim, é interessante, e então lhe disseram, versículo 34, vejam, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Ele diz, eu sou o pão da vida. O maná do deserto que eles estão a falar, o que era?
basicamente era um alimento que Deus mandava do céu todos os dias, durante 40 anos. Durante 40 anos eles foram alimentados por Deus de uma forma milagrosa e receberam um sustento para a sua casa. E Jesus disse: eu sou este pão que veio do céu. E o que Jesus diz aqui é intrigante. Estive a pensar acerca disto. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porque é que eu e tu às vezes parece que temos fome ou temos sede? Porque é que eu e tu às vezes parece que Deus não nos sacia? Eu penso que uma das grandes dificuldades é porque nós não vemos Jesus como o único alimento que vai saciar a nossa vida. Nós começamos a comer de muitas outras coisas. Começamos a alimentar de muitas outras coisas. Começamos a achar que a fome para a nossa alma, a sede para a nossa vida vai ser saciada não de Cristo, mas de um emprego melhor, se calhar de uma promoção, se calhar de uma nova formação, se calhar de uma nova casa, de um novo carro, o que quer que seja. E procuramos em tudo isto saciar a nossa vida. E verdadeiramente nós ficamos vazios. Jesus faz uma promessa. Eu não sei se tu acreditas nesta promessa, nesta tarde. Sinceramente, Ele diz: o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Se em ti e em mim há fome e sede em nossos espíritos, é porque de alguma forma não estamos a ir a Jesus como devemos ir. Se em mim e em ti existe uma inquietação na nossa alma, se não há esta satisfação, é porque eu e tu não estamos a conseguir chegar a Jesus e alimentarmos dele a cada dia. Este episódio tem muita coisa. A conversa entre Jesus e aquela multidão começa a aquecer. Jesus vai mais longe e diz: porque eu desci, versículo 38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que ele me deu. Por isso Jesus apresenta-se aqui como aquele que vinha para dar alimento e vida para a nossa alma. A conversa continua. Se vocês vão ver, o versículo 41 faz aqui a murmuração dos judeus. E os judeus murmuravam contra ele, porque ele dizia que era o pão que desceu do céu. E eles diziam, versículo 42, não é este Jesus o filho de José? Ou seja, e Jesus então os interpela e diz: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir ao Pai a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. O versículo 48 diz: e eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. E este é o pão que desce do céu, para o que dele comer não pereça. E eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E os judeus disputavam entre si, dizendo: como é que este nos pode dar a comer a sua própria carne? E Jesus respondeu: é verdade, eu vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o seu sangue, o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. E ele fala acerca da importância de nos alimentarmos dele. Claro que ele não está a falar isso de uma forma literal, mas o que ele está basicamente a falar é esta necessidade que eu e tu temos de nos alimentarmos de Deus, alimentarmos de Jesus. Esta imagem que ele é o pão da vida fala que ele é tudo o que eu e tu precisamos para que a nossa vida espiritual possa funcionar. Eu acho que este episódio está repleto de algumas grandes lições. A primeira delas, encontramos claramente no versículo 27, é nós, eu e tu, investimos na nossa vida espiritual. Investimos na nossa vida espiritual. Trabalhai não pela comida que parece, mas por aquela que subsiste para a vida eterna.
A importância de nós investirmos na nossa eternidade e na eternidade daqueles de quem o Senhor nos confia. Eu falei de manhã, e se calhar alguns pais não ficaram muito contentes comigo, mas, perdoem a expressão, não me importa tanto isso, porque eu acho que às vezes investimos tanto na educação dos nossos filhos aqui na Terra e tão pouco espiritualmente neles. Há muitos pais que gastam energias, dinheiro, gastam toda a sua vida para que os seus filhos sejam o que quer que seja, mas investem tão pouco na sua vida espiritual. Eu acho que o grande desafio que Jesus aqui nos chama, quando fala disto, é a importância de nós investirmos na vida espiritual. Porquê? Porque a vida espiritual é aquilo que nos vai fazer passar no meio das adversidades que todos nós vamos ter na vida. É aquilo que nos vai fazer caminhar com Deus nos momentos bons e nos momentos maus. E por isso Jesus nos encoraja a fazer isso. Trabalhai, não pela comida que parece, mas por aquela que subsiste para a vida eterna. A segunda grande lição, eu acho, que é esta ideia de termos um desejo de e por Deus. Este pedido que ele diz aqui, alguém vira-se para ele e diz assim: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Este é um grande desafio, porque todos nós estamos intoxicados com muita comida. Todos nós, às vezes, temos uma inquietação em nossa alma e como é que nós alimentamos essa inquietação? Muita gente alimenta de várias maneiras, mas se calhar a única maneira certa é realmente esta fome e sede de Deus, aquilo que tu precisamos de ter. E Jesus, quando estava a falar disso, estava a dizer: eu sou o pão da vida, ou seja, eu sou aquele que pode alimentar a vossa alma e a vossa vida espiritual. E finalmente, esta grande lição de tu e eu aprendemos a confiar plenamente em Deus. Ele diz: de modo nenhum terás fome. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. E fala que viverá eternamente. Ou seja, esta convicção de que se nós nos alimentarmos de Jesus, se nós desejamos Ele para a nossa vida, se nós verdadeiramente buscarmos com todo o nosso coração, então isso vai fazer uma diferença substancial. Sabem que um dos grandes problemas, às vezes, em crianças, quando são muito pequenas, é que elas não sabem o que precisam. Mas nós que somos pais sabemos o que elas precisam. E por isso lhes damos. Deus tem o melhor para a nossa vida. E Cristo é o melhor de Deus para nós. Agora, nós podemos nos ocupar em fazer muitas outras coisas e buscar muitas outras coisas. E não o que Deus tem para nós. E esta primeira imagem, eu acho uma imagem impressionante de quem é Jesus. Jesus, o pão da vida. A segunda imagem que eu queria ver convosco nesta noite é no capítulo 8, no versículo 12. Alguém pode ler o versículo 12 para nós, por favor? Logo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. É interessante esta expressão de Jesus que acontece numa altura curiosa. Quando é que isto acontece? Qual é o episódio anterior? O que é que a vossa Bíblia diz? Da mulher adulta. Jesus é confrontado com uma situação. É trazido uma mulher apanhada em adultério. E os fariseus dizem: esta mulher foi apanhada em adultério. O que devemos fazer segundo a lei? Ela foi apanhada em adultério com quem? Com algum homem, não é? Onde é que estava o homem? Para os judeus era escusado trazê-lo, não é? A mulher, sim. De qualquer das maneiras, aquela mulher estava ali e Jesus fica a escrever no chão e de repente solta uma e diz assim: bem, o primeiro de vocês que não tiver pecado, tira a primeira pedra. E a Escritura diz que, começando no mais velho, até o mais novo, começaram a ser igual. E de repente, Jesus levanta a cabeça e olha à volta e diz assim: então não está aqui ninguém? Não, Senhor, não está aqui ninguém. E Jesus, olhando para ela, disse: nem eu tampouco te condeno, vai, não peques mais. E é neste episódio
depois deste episódio verdadeiramente negro, pecado, adultério, mal, não vamos aqui por coisas boas. Depois deste episódio, acontece este outro episódio no Evangelho de João, no qual Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu acho interessante esta imagem de Jesus para nós vivermos na luz e não nas trevas. Este episódio que mostra claramente que Jesus estava para trazer uma nova mensagem, curiosamente de reconciliação e de perdão de pecados para aquela mulher, mas também não era uma mensagem em que nós não tratávamos as coisas com o nome, em que não chamávamos pecado aquilo que era pecado, mas havia luz e havia trevas. E eu acho isto muito curioso, porque Jesus aparece mesmo aqui. Eu sou a luz do mundo. E nós sabemos porque é que a luz é importante. Não estamos a falar de luz elétrica. A luz elétrica é uma coisa que é mecânica, é física, que faz acontecer. Mas a luz solar é aquilo que permite que todo o processo de vida aconteça. A vida acontece porque há luz. Se não houvesse luz, no mínimo, não teríamos o mundo como está hoje. Seria muito diferente. Na verdade, quando não há luz lá em casa e vocês ficam de repente num lugar que vocês não sabem muito bem onde é que estão, o que é que vai acontecer a seguir? Exatamente. Vai haver alguns barulhos um bocado estranhos, não é? Talvez um gato pular, talvez qualquer coisa acontecer, porque estamos no meio das trevas e não conseguimos ver para onde é que devemos ir. Mas eu acho que Jesus, ao falar esta expressão que é interessante, ele diz: eu sou a luz do mundo. E claro, aqui também está enquadrado num episódio muito curioso, que era a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos era um lugar onde era aceso algumas velas, e havia uma vela que não era acesa. Era a vela da vinda do Messias. E curiosamente, eu acho que Jesus, quando falou isto, estava claramente a referir-se ao profeta Isaías, quando ele disse: o povo que andava em densas trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Jesus estava a se referir a ele mesmo, como esta luz que estava profetizada no livro de Isaías, esta luz que havia de iluminar a todo o mundo. E é curioso que também este foi o mesmo episódio que aconteceu com o apóstolo Paulo, quando ele relata o acontecimento, o aparecimento de Jesus. Ele diz: ora, aconteceu que indo eu já de caminho, chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. E mais à frente ele diz: e daquela luz saiu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo lhe pergunta: quem és tu, Senhor? E ele responde: eu sou Jesus. Jesus, a luz do mundo. A luz serve para... Para que é que serve a luz? Para iluminar. Mais. Para indicar o caminho. Para mostrar a direção. É curioso este versículo do capítulo 12 de João. Ele diz: enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Jesus fala desta importância de nós recebermos Ele mesmo como a luz do mundo. Eu não sei. Houve alguma vez em que alguém vos disse uma coisa que vocês fizeram e vocês sentiram-se muito envergonhados? Já aconteceu. Possivelmente. Ou quando vocês estavam em casa, se calhar quando nós somos pequenos, isto acontece muitas vezes, desligamos as luzes para fazer algumas asneiras, certo? E depois, quando ligamos, percebemos que houve algumas mudanças. Eu lembro de uma altura em que eu fiz alguma asneira lá em minha casa. E depois fingi com a minha mãe que não tinha feito. A minha mãe era muito de gancho. E ela era muito inteligente, muito mais do que eu. E por isso, mal ela viu aquilo, disse: não, filho, isto foi tu que fizeste, certeza. Mas esta imagem da luz eu acho muito curiosa, porque quando Jesus diz: eu sou a luz do mundo,
quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Como é a tua vida hoje? Será que tu tens uma vida na luz? Ou seja, será que aquilo que tu és na presença dos outros és quando estás sozinho? Ou será que tu tens uma vida na luz e outra mais um bocadinho escondida? Viver na luz significa fazer o que Deus tem para nós. Ou seja, deixarmos que a palavra nos incomode. Deixar que Deus fale ao nosso coração. Há uma passagem no livro de Salmos que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Deixar que Deus guie a nossa vida através da sua palavra. Deixar que Ele mostre o que devemos fazer ou não. Sabem, quando Jesus terminou o Sermão na Montanha, Ele terminou com uma parábola, uma história. A história terminava acerca de dois homens. O homem prudente e o homem insensato. Sabem qual é a diferença entre os dois homens? É somente uma. É que um deles decide viver o que ouve falar e o outro decide não viver o que ouve falar. O que vai fazer uma diferença na tua vida, na minha vida, verdadeiramente, não é o quanto tu sabes da Bíblia. Sabem que mais do que vocês, Satanás conhece a Bíblia de trás para a frente. Alguém disse já que Satanás é o melhor teólogo do mundo. Não é tão importante o que tu sabes, ou quanto tu sabes, é também, e mais importante, o quanto tu colocas isto na tua vida, como uma regra para a tua vida. E por isso viver na luz significa que tu estás preocupado em deixar que Jesus possa guiar o teu caminho, mostrar a sua vontade. E tu dizes: Senhor, para onde é que tu queres guiar os meus passos? Para onde é que tu me queres guiar? E eu quero te encorajar a seres ousado e a pedir isto de Deus. Deixares que Deus mostre pela sua luz, porque Ele é a luz do mundo. Quem me segue não vai andar perdido, sem direção. Vai saber para onde vai. Eu acho que este episódio traz algumas implicações para nós. O primeiro delas, claro, é este: chamada para tu e eu recebermos esta luz do mundo. Recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Convidamos para Ele ser a luz que vai guiar a nossa vida. Ou seja, deixar que Ele possa mostrar o seu caminho para a nossa vida. No livro de Efésios nos encoraja a ir um pouco mais longe. Quando ele diz: porque noutro tempo erais trevas, eras no passado, mas agora sois luz no Senhor, por isso andai como filhos da luz. É uma chamada para tu e eu vivermos como filhos da luz, que é Deus, que é Jesus Cristo. Então, esta é uma chamada que eu acho que é muito significativa para, assim como Jesus é luz para o mundo, também tu e eu podemos viver e devemos viver como filhos da luz. Na verdade, é como o Sermão do Monte nos encoraja a fazer. No capítulo 5, se vocês forem ver lá, diz assim: e assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Andar como filho da luz significa vivermos o que Deus tem para nós, vivemos a nossa identidade. E, finalmente, um desafio para tu e eu buscarmos a luz de Deus para o nosso dia-a-dia. Deixar que a sua palavra ilumine a nossa vida e nos ajude a tomar decisões sábias. Tenho visto tantas pessoas a tomarem mais decisões que Deus nunca lhes indicou, e depois penarem pelas decisões que tomam e ouvir a frustração e o lamento delas por aquilo que está a acontecer. Quando nós buscamos a luz de Deus para a nossa vida, Deus se responsabiliza pelos resultados. Quando tu e eu seguimos as nossas próprias inclinações e pensamentos, nós seremos responsabilizados pelos resultados. Eu não sei quanto a ti, mas com o passar dos anos eu tenho descoberto uma coisa: que o homem mais insensato, para não chamar, desculpem, estúpido,
aquele que acha que sabe tudo. Eu acho que, no mínimo, o passar dos anos nos dá a sabedoria de perceber que não sabemos tudo e que precisamos de ouvir de onde vem a sabedoria para nós. E Deus se mostra como este Deus de sabedoria, a sua palavra, luz para o nosso caminho. Eu te encorajo a, antes de tomar decisões, antes de avançar no caminho, buscar de Deus. E Ele é luz para a tua vida, Ele é o pão da vida. E como pão, tu e eu devemos buscá-lo contra o nosso coração e nossa alma, e força, e entendimento. E como luz nós devemos procurar para guiar e mostrar para onde nós estamos a andar. Se calhar tu e eu andamos por tantos caminhos que Deus não quer, porque simplesmente não temos luz a nos mostrar para onde estamos a pisar. Estes dois eu sou de Jesus são tão significativos que eu espero que de alguma forma te fiques encorajado. Para a próxima semana vamos continuar esta série acerca dos eu sou de Jesus Cristo. Vou pedir ao Joel, vamos terminar com uma música. E orar para que este Jesus, que é o nosso Deus, não é, possa verdadeiramente ser o centro da nossa vida. E vamos ter um tempo de oração. Senhor, nós oramos nesta hora, oramos neste momento, Senhor, que Tu possas verdadeiramente tocar o nosso coração. Que o que nós falamos de Jesus, que às vezes parece que é corriqueiro, é normal, é contínuo, Senhor, que possa aquecer a nossa alma, que nós percebamos o que significa Ele ser o pão da vida. Ou seja, Ele ser tudo o que nós precisamos a cada dia, que nós devemos desejar-te, ter fome de Ti, ter sede de Ti, ter paixão por Ti, Senhor. Eu oro, Pai, para que realmente nós possamos entender o quanto é importante nós nos alimentarmos de Ti e não de tantas outras coisas que por vezes o mundo traz para nós. Mas, Senhor, eu peço, Pai, que nos dê esta sede de Ti, Jesus, o pão da vida. E, Senhor, que se calhar muitos de nós estamos completamente perdidos no nosso caminhar. Senhor, deixa que a Tua luz brilhe aos nossos pés. Mostra-nos o caminho para onde estamos a pisar, Senhor. Mostra-nos verdadeiramente para onde estamos a andar. E, Senhor, obrigado porque quando Tu nos mostras não é para nos condenar, não é para nos castigar, não é para nos depreciar, mas sempre que Tu nos mostras quando nós andamos e quando estamos longe de Ti, é simplesmente para nos trazer de volta para Ti, Senhor. É isso que eu oro, Pai. Tu nos tragas de volta para Ti. Porque todos nós precisamos desse amor que vem do Teu coração para a nossa vida. E, Senhor, fala a nossa vida, eu te peço. Fala o nosso coração, ajuda-nos a tomarmos Jesus, o Senhor da nossa vida, nesta tarde. E deixamos que Tu sejas o centro de tudo o que nós precisamos. E cada dia nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos terminar com esta música como uma oração da nossa parte para este Deus que tanto nos ama. Vamos ficar em pé, amém? Minha vida por Ti, como Tu fizeste por mim, como
Tão grato estou, tão grato estou por teres me dado a salvação. Jesus põe na vida aquele que sacia toda a nossa fome, que satisfaz toda a nossa sede. Que o Teu Espírito Santo, pela Sua palavra, pela Tua palavra, nos guia a cada momento e a cada dia. E que a certeza do Teu amor por nós, o amor do Pai, mostrado em Jesus Cristo e confirmado pelo Espírito em nossos corações, seja connosco hoje e para sempre. Nós oramos. Amém.